Muito bem, nós vamos falar sobre as perspectivas do clima para a safra 22, 23, mas também vamos falar sobre a tendência do clima nesses próximos 15 anos. Por conta que vocês ouvem falar muito na mídia que o homem está aquecendo o planeta, emitindo gás carbônico pela queima de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, gás natural. 82% da energia elétrica gerada no mundo vem desses combustíveis fósseis. E diz que o homem está mudando o clima. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, é o organismo da ONU maior terrorista climático. Ele que diz que vamos derreter as calotas polares e que o nível do mar, segundo o Al Gore, deve subir de 6 metros. Muito bom para Unai, porque você não precisa comprar casa na praia. Você espera o mar chegar até aqui, né? Mas também vamos falar das implicações atuais, de como as políticas públicas estão sendo feitas em cima dessa falsa ciência. E essas políticas públicas estão destruindo a Europa. E nós não queremos que isso venha a acontecer aqui no Brasil. Infelizmente, o apontador laser, ele é absorvido por essa tela. Parece muito fraquinho. Vamos lá. Vamos ver primeiro o que aconteceu nesses últimos meses. Aqui em Minas Gerais, temos a linha de 1000 milímetros. E aquela parte mais laranja ali já é abaixo de 800 milímetros. Note que o Unai está aqui no Noroeste, é uma região privilegiada dentro do estado de Minas Gerais em termos de clima. Mais de 1.200 milímetros por ano nós temos aqui na região. Então, a maior parte de Minas Gerais realmente tem precipitação abaixo disso aí, o que faz com que o Unai seja realmente uma região privilegiada. Nós temos, então, na média atual, que está sendo utilizada, que é 91 a 2020, nos últimos 30 anos, e aí nós denominamos isso clima. Quer dizer, a média de 30 anos da precipitação em Unai mostra que meses como novembro e dezembro são meses mais chuvosos. Sempre tínhamos aí um decréscimo, ligeiro decréscimo em fevereiro, devido ao veranico que se estabelece, mas é muito claro que de maio a novembro praticamente não chove nada. Chove aí da ordem de 10% ou menos do total anual. São meses secos que, na realidade, inclusive, pode ser aproveitado se nós tivermos energia elétrica a um preço adequado, podem ser aproveitados para a agricultura irrigada, principalmente uma agricultura com produtos agregados de alto valor. Aqui eu tive que lançar a mão de Patos, de Minas, que não é tão longe daqui, porque o objetivo desse slide é mostrar, nós temos quase 100 anos de chuva em Patos de Minas. Ali vocês veem a linha do zero, é a média, no caso lá 1.410 milímetros, e essas duas linhas vermelhas, um para cima e um para baixo, é chamado de desvio padrão. Cada barrinha dessa é o total anual, subtraído da média e dividido pelo desvio padrão, onde mostra que as barrinhas que estão abaixo de zero são anos secos. Mas se tiver dentro daquela linha de -1, é considerado ano normal. As que excedem isso são anos extremamente secos, como, por exemplo, 1929, 1930, 1931, 32, 33 e 34. Mas conjunto de anos de secas severas aqui
na região. A pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: dizem que o desmatamento da Amazônia é responsável pelas secas. Aliás, o documento do Vaticano, Instrumentum Laboris, que foi feito para o Sínodo da Amazônia em outubro de 2019, nela o Papa Francisco afirma que a Amazônia é responsável pela distribuição da chuva no restante da América do Sul. Errado. A Amazônia não tem interferência nenhuma na nossa chuva. Como é que eu vou explicar uma seca de 1929 com o desmatamento da Amazônia? Qual era o desmatamento da Amazônia em 1929? Nós fizemos os cálculos, estão publicados, de quanto entra de umidade na Amazônia transportada pelos ventos e quanto sai pela fronteira sul. Em números redondos, 460 mil metros cúbicos por segundo entra trazido pelos ventos, umidade do Oceano Atlântico, que é a grande fonte de umidade para as nossas chuvas. 260 mil sai pela fronteira sul e os restantes 200 mil o Rio Amazonas devolve para o Oceano Atlântico. 200 mil metros cúbicos por segundo o Rio Amazonas devolve para o Oceano Atlântico. E o incremento de chuva que existe dentro da floresta chama-se reciclagem. Uma árvore não é uma máquina de produzir chuva. Uma árvore na floresta é apenas um elemento que recicla a água da chuva anterior que estava no solo. Portanto, o desmatamento, eu arriscaria dizer até que teoricamente, se desmatássemos toda a Amazônia, iria chover mais aqui do que chove agora. Você imagina um carrinho em cima de uma cerâmica e quando ele encontra um tapete, o que acontece? Ele dá aquela freada. O vento também é assim. Ele vem de cima do oceano, uma superfície lisa, trazendo mais umidade nos níveis baixos. Quando ele encontra a floresta, aquilo não é um obstáculo. E parte dessa umidade é convertida em chuva. Se nós retirarmos a floresta, veja bem, ninguém quer retirar a floresta. Estou apenas citando teoricamente para ir contra esses argumentos. Se nós retirarmos a floresta, a superfície vai ficar lisa. O vento vai se acelerar nos níveis baixos e vai trazer mais umidade para cá. Então isso é uma falácia, tá? Que é uma pressão ambientalista que nós temos sofrido e que nós vamos voltar a falar sobre isso aí. A Amazônia está, sob o ponto de vista hídrico, está em perfeita estabilidade. E esses números, eles são bastante confiáveis, porque a área da bacia é muito grande, são 7 milhões de quilômetros quadrados. Então, quando vocês ouvirem falar que uma determinada seca, como a de 2015, 2016, foi produzida pelo desmatamento, não esqueçam que tivemos secas severas no passado, como na década de 30 e 1963, 84, em que o desmatamento não era significativo. Agora, o ano passado, o desmatamento era cerca de 9 mil quilômetros quadrados. Esse ano foi cerca de 10 mil e a mídia já começa a berrar. E o próprio STF diz que vai regular, vai impor regulamentos para a Amazônia, porque o governo não tem competência de manter a floresta. Esquecem-se que no primeiro ano de Fernando Henrique, 1994, o desmatamento chegou a 29 mil quilômetros quadrados. E nos 2 primeiros anos de Lula, 2003 e 2004, o desmatamento foi respectivamente 24 mil e 27 mil quilômetros quadrados. Hoje a gente conseguiu baixar, é muito ainda, espero que baixe mais, porque realmente o que existe na Amazônia, que é o grande argumento para a sua conservação, é a biodiversidade. Em particular, micro-organismos. E nós temos praticamente conhecimento zero dos micro-organismos que existem lá e que podem ser extremamente úteis para o desenvolvimento da agricultura nesse país. Então, lembre-se que desmatamento da Amazônia não interfere
na nossa chuva aqui. Situação atual. A situação aqui do norte, noroeste de Minas, foi classificada nesses últimos 6 meses, março, agosto, acumulado desses 6 meses, como extremamente seco. Então não se entusiasme muito com essa chuvinha que caiu agora, porque ela pode não persistir. Vou mostrar para vocês. Posso estar errado? Posso, é uma previsão. E como toda previsão, ela pode dar errada. Mas cuidado, não se entusiasme muito, porque essa chuva que caiu foi de uma massa polar poderosa, que em Santa Catarina resultou até em neve, em locais que já há 10 anos não viam neve. Então, cuidado. Mas é muito boa essa chuva para ajudar a recuperar a umidade do solo, uma vez que nós estávamos com um déficit de chuva classificado por esse índice de precipitação padronizada como extremamente seco. E o Laninha? A mídia está dizendo, os Estados Unidos estão dizendo, que temos um Laninha e deve continuar no ano que vem. Acontece que há uma falha enorme de conceito nisso. O fato da água estar fria não necessariamente leva a um Laninha. Está faltando o acoplamento da atmosfera com a água fria do oceano. Nós dividimos o Pacífico em 3 partes. Ninho 1, 2, próximo da América do Sul. Ninho 3, que vai de 90 a 150 oeste, que é aquela região em vermelho. E Ninho 4, que é o azul, mais próximo da Austrália e da Indonésia, que é a região mais quente do Pacífico. Atenção, os americanos, quando eles fazem a previsão para uma área que eles chamam de Ninho 3.4, que é um pedaço do 3 e um pedaço do 4. Na minha opinião, o que mais afeta o nosso clima é o 3, mais próximo da América do Sul, e não o 3.4. Então, quando as previsões são feitas nos Estados Unidos, cuidado. Cuidado com elas, porque não serve para nós. Mas a imprensa, a mídia, bota a boca no trombone, né? Então nós temos aqui a previsão, entre aspas, oficial, né, do El Niño, Laninha, pelo IRI, Instituto Internacional de Pesquisa de Clima e Sociedade, que está localizado na Universidade de Colômbia, no estado de Nova York, que diz que temos 90% de probabilidade, pela barra azul, de ter um Laninha. Agora, nesse trimestre, setembro, outubro e novembro, eles fazem a previsão para cada mês, fazem a média da previsão e centra no mês central, no caso aí, seria outubro. Vocês notam, então, que temos uma sequência de 1 ano de previsão, sendo que a última ali é maio, junho e julho, centrado em junho. Vejam que há um decréscimo da probabilidade, vai decrescendo. Quando chega ali em fevereiro, março, abril, a probabilidade de se ter um Laninha passa para 46% e sobe para 64% a probabilidade do Pacífico estar neutro. O que é neutralidade? É água meio grau para cima, meio grau para baixo, que não teria influência no nosso regime de precipitação a partir do ano que vem. Mas eu quero mostrar para vocês, esse foi o último mapa semanal que saiu, deve dentro em breve, talvez agora em 24, 25, na segunda-feira talvez, que vem, já saiu um novo mapa. Mostra então esse retângulo, que é o Ninho 3, América do Sul à direita. Vejam que nem todo o retângulo está preenchido com água fria, representada ali pela cor azul. Apenas parte dele. E se vocês olharem, dá para ver que existem alguns bolsões de água quente desse retângulo. Isso não caracteriza um Laninha. Por que não caracteriza? Para se ter um Laninha, nós teríamos que ter um sistema de alta pressão colocado ali em cima do Peru e do Equador. Esse sistema de alta pressão aumenta a diferença de pressão entre a América do Sul e o Pacífico Central,
o vento se acelera, por atrito arrasta a água, tira a água da costa e joga a água para o Pacífico Central. E por continuidade a água aflora, vem do fundo fria. Então nós teríamos que ter uma cunha de água fria preenchendo tudo aquilo ali. Por que não temos? Porque o sistema de alta pressão, que é o que na realidade influencia a nossa chuva, não está presente. Então a água está fria, mas isso não se caracteriza um laninha, porque teria que ter a parte aérea também, a parte atmosférica, acoplada à água fria. Isso não está acontecendo. Então o que vai dominar a nossa chuva são exatamente essas massas de ar polar, as frentes frias, tanto do hemisfério norte, como as do hemisfério sul, é que vão comandar a nossa chuva. Mas dá para vocês verem que ali na costa da Ásia, o mar do Japão, o mar da China, está mais quente do que o normal, representado por aquela cor vermelha. Chega a 4 graus da temperatura acima da média. Isso é ruim. Por quê? Porque pode produzir mais tufões, no caso, a palavra tufão, ciclone tropical, furacão, é o mesmo fenômeno. Só que no Atlântico é furacão, no Pacífico é tufão, e ali no Oceano Índico chamam de ciclone tropical. Mas é o mesmo fenômeno, e com água mais aquecida, a China, por exemplo, pode sofrer enchentes, chuvas severas, uma frequência maior de tufões, principalmente ao longo da costa, que são as províncias que mais produzem. Tá? Então, excesso de chuva também pode atrapalhar a produção da China, que embora seja o segundo maior produtor de milho, mas consome tudo o que produz e ainda importa cerca de 90 milhões de toneladas. E pode, então, sofrer com isso, enquanto que o Corn Belt americano está sofrendo com a seca, principalmente os estados mais a oeste, como Nebraska, Dakotas e Kansas. Aqui nós estamos vendo em profundidade, de novo, América do Sul à direita, a Austrália à esquerda, e eu coloquei uma linha de 150 metros de profundidade, em que vocês veem essa massa de água quente se deslocando em direção à América do Sul. Já chegou a entrar nesse quadrado, que representa aí o Ninho 3, deixou alguns bolsões de água quente, e isso mostra que não temos um laninha. Note que de vez em quando aparece umas águas mais quentes ali à direita, próxima da América do Sul. Se fosse um laninha, não teria essa água quente aí, subsuperficial. Então, não acreditem nessa previsão, não acreditem no que a imprensa, no que a mídia fala, porque não é um laninha, e o que vai predominar é a dinâmica das frentes frias durante esse período de verão. Vamos para a previsão de clima. Ninguém consegue fazer previsão de clima, mesmo países que investem muito na coleta de dados. Por quê? A atmosfera é muito caótica. Nossa atmosfera, nosso planeta, ele é aberto, ele troca energia com o espaço exterior. Então torna-se muito complexo, muito difícil de você fazer a previsão. Previsão de clima é missão impossível. A gente tenta fazer o melhor possível para levar ao produtor a melhor informação provável, tá? Mas é uma previsão. E previsões hoje no mundo, como também aqui vocês veem na mídia, na televisão, nos jornais, propalado também pelas próprias empresas que dão assessoria nessa área, vem tudo de modelo de clima. O que é um modelo de clima? Modelo de clima é um código de computador. É um programa de computador. Muito complexo. Da NASA, por exemplo, tem mais de 1,5 milhão de linhas de instrução. E precisa de supercomputador. Hoje vocês vão aprender por que resultado de modelo não serve para nada. Eu falo isso aqui e na frente de quem quiser.
Resultado de modelo não se presta para nós planejarmos a nossa agricultura. Basicamente, porque modelo não sabe fazer o ciclo hidrológico. Modelo não sabe fazer chuva. Esse que é um grande problema. Por quê? A grade do modelo, a distância entre os pontos em que se coloca a informação, é muito maior do que os fenômenos que produzem chuva. Eu explico. Quando nós vamos colocar o planeta Terra no computador, o que se faz é uma grade ou uma malha de círculos de longitude com círculos de latitude. Nos melhores modelos, o espaçamento entre o ponto A e o ponto B, na região tropical, é 110 quilômetros. 1 grau de latitude por 1 grau de longitude. 110 quilômetros. Então eu coloco, vou rodar um modelo hoje à meia-noite. Coloco informação de pressão, temperatura, vento, etc., no ponto A. 110 quilômetros para a direita, para a esquerda, são cerca de 64.500 pontos. Coloco a informação. Entre o ponto A e o ponto B, não existe informação nenhuma. Bom, roda o modelo num passo que vai indo para frente a cada 30 minutos. O que já é ruim para a região tropical, porque em 30 minutos muita coisa acontece aqui. Atenção, estudantes. Aprendo isso, que vocês não vão ter isso em sala de aula. Vamos dizer que eu dei início ao modelo, e ali aparece uma nuvenzinha. Olha a nuvenzinha ali, olha a nuvenzinha. Um cúmulo nimbus, uma nuvem de tempestade, que nós carinhosamente chamamos de CB. Ele começa a se desenvolver, vai atingir, por exemplo, um diâmetro equivalente na base de 50 quilômetros. O ponto A não sabe que ela está ali. O ponto B não sabe que ela está lá. Essa nuvem vai crescer. Se ela passar de 9 quilômetros, ela já entra na fase de gelo, capaz de produzir granizo. Mas ela chega aqui na nossa região a 15, 16 quilômetros do topo dela. Começa mais ou menos em torno de 1.000 e chega com 1 quilômetro da base e chega a 15, 16 quilômetros. Uma nuvem potencialmente destruidora, com rajada de vento superior a 50 km por hora, mais de 50 milímetros no centro da nuvem, tempestade elétrica, trovoada e até granizo pode acontecer. O ponto A não sabe e o ponto B não sabe. Rodou o modelo, resultado, não choveu. E o agricultor que estava debaixo dela quase morreu afogado, teve seu silo arrancado e tudo mais. Isso chama-se filtrar. Por quê? Porque os processos que produzem nuvens e chuva são processos de pequena escala espacial, da ordem de quilômetro. Por exemplo, quantas vezes você diz assim, choveu no vizinho e não choveu aqui? Ou choveu na porteira e não choveu na sede? Ou você está numa estrada, passa por uma área molhada, depois veio uma área seca, uns quilômetros para frente, 2, 3, outra área molhada. Então você percebe que os fenômenos que produzem chuva são fenômenos de escala muito pequena para ser capturada pela malha do modelo de clima. Vamos dizer assim, com uma analogia, é como se a malha do modelo de clima fosse uma peneira grossa e eu quisesse segurar areia fina com a peneira grossa. Não dá. Então, os fenômenos que produzem chuva, eles escapam da percepção do modelo. E para nós não temos limitação de temperatura. Tem limitação da temperatura os países temperados, que tem inverno rigoroso, o solo passa congelado. Aqui nós não temos esse problema. Nosso problema é chuva. E se o modelo não sabe fazer chover, seus resultados servem para o quê? Para nada. Então, cuidado com as previsões que vocês recebem. Cuidado com as previsões de clima que vocês veem na mídia. Tomem muito cuidado e não confiem cegamente no que estão vendo, porque o planejamento pode estar errado. Só um exemplozinho. Tá? Dizem que eu sou contra modelo. Não, eu não sou contra modelo.
Quando vi a Gisele Bündchen na passarela, disse, olha, que modelo fantástico. Mas os de clima ainda deixam a desejar. GFDL, Laboratório de Fluidodinâmica Geofísica da Universidade de Princeton. Há 60 anos eles fazem modelagem de clima. Dizia, com dados de outubro de 2018, para prever a chuva de março de 2019. O modelo à esquerda, a realidade observada à direita. Por exemplo, todo o centro-oeste com chuvas abaixo da média. Na costa norte, seca severa. Olha o que aconteceu. Excesso de chuva, representado pela cor azul e lilás. No Amapá e Suriname, o modelo dizia que ia chover, cor verde. Na realidade, foi uma seca severa. No Rio Grande do Sul, o modelo dizia que ia ter excesso de chuva, e que foi o que aconteceu? Foi seca. Então, vocês veem que modelo não serve para produzir chuva. E, portanto, resultado de modelo não serve para nós. 5 meses. Outubro de 2018, para prever março de 2019. Agora, imagina quando o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, faz a previsão para o ano 2100, que diz que a temperatura vai estar 5,7 graus acima do que está hoje, se a concentração de CO2 dobrar. Meus amigos, previsão para 24 horas, razoavelmente boa, 80% de confiabilidade. 48 horas já cai para 60%. Depois de 5 dias, esquece. Imagina para o ano 2100. Como é que você vai acreditar numa previsão dessa? E o pior de tudo, falei e vou voltar a falar. Estão fazendo políticas públicas em cima desses resultados de modelos. Eu prefiro a previsão por similaridade, que é, eu traço um cenário climático para o ano 2022, vou para trás, escolho um ano que é parecido com esse, onde a temperatura do Pacífico estava fria, onde a temperatura do Atlântico um pouco mais quente. Olha o que aconteceu na Austrália, nos Estados Unidos, etc. Cria um cenário e escolhe um ano para trás que foi semelhante a esse. Nunca vai ser igual. Semelhante. No caso, eu escolhi 2007 para ser semelhante a 2022. E eu estou trabalhando com trimestres, porque a natureza não segue o calendário humano. Vou dar um exemplo absurdo. Cai uma chuva de 100 milímetros no dia 29 de fevereiro. Você coloca isso onde? No mês de fevereiro ou no mês de março? Uma vez que, ano bissexto, o 29 é uma vez a cada 4 anos. Então, a natureza não segue. Então, eu prefiro trabalhar com trimestres, que com os trimestres são mais ou menos iguais em termos de dias. E isso permite a gente errar menos. Julho a setembro. Como é que funciona o sistema aqui? Do lado direito, você tem uma escala de cores. Do branco para o vermelho é déficit de chuva. 10 milímetros por mês, 20 milímetros por mês, 100 milímetros por mês. Para cima, do branco para o lilás, excesso de chuva. Então, o que aparece no mapa azul para lilás, excesso de chuva. O que aparece verde para vermelho é déficit de chuva. Estou trabalhando com trimestre. Então, se eu olhar aquele quadradinho onde está o Unai, está no verde, cor verde. Qual é a média de julho a setembro para o Unai? 35 milímetros. A média do trimestre acumulada com essa período de 1991 a 2020. 20 milímetros abaixo, 10 milímetros abaixo, 20 milímetros abaixo por mês. Multiplique isso por 3, porque é um trimestre. Tenho 30 a 60 milímetros. 35 menos 60 vai dar um número negativo. 25 milímetros negativo, não tem chuva negativa, então é 0. E 35 menos 30, 5 milímetros. Bueno, está muito claro que eu errei. Porque só essa chuva que deu agora, tá, que não estava no programa, já certamente deve ter passado por isso. Mas mostrava muito claramente que nós teríamos o trimestre como um todo
e de fato foi 0 em julho, 0 em agosto, e agora no finalzinho de novembro tivemos essa chuva que, como disse, é ótima, que vai ajudar a recuperar a umidade do solo. Outubro a dezembro, olha ali, aquela região em amarelo e vermelho, do lado leste do Araguaia em direção ao Atlântico, mostra deficiência de chuva. Do Araguaia em direção aos Andes, a Cordilheira dos Andes, mostra excesso de chuva. Então, Mato Grosso pode plantar tranquilamente a partir de agora. Na minha opinião, vocês não. Outubro vai ser um mês com chuvas abaixo da média, chuvas isoladas que vão ser produzidas pelo aquecimento solar e não vão ter, digamos assim, as frentes frias como mecanismo de produção de chuva. Porque vocês veem ali em Santa Catarina, no Paraná, tem um azul que segue a oeste ao longo da Cordilheira dos Andes. As frentes frias vão ficar bloqueadas, não vão subir no início de outubro. Mas, felizmente, o Sol, invariavelmente, cruzou agora a linha do Equador no dia 22 de setembro, ontem, vindo para cá, para o hemisfério sul. E agora começa um forte aquecimento que deve quebrar esse sistema de alta pressão que está bloqueando a entrada das frentes frias na maior parte do leste do Brasil, e eu espero que dentro de 30 a 35 dias isso se quebre. Então, provavelmente, nós vamos ter chuvas isoladas durante outubro, começa a melhorar em novembro e dezembro, e vocês vão ver que janeiro e fevereiro vão ter muita chuva. Então, eu aconselharia a esperar um pouco para plantar. Talvez plantar no final de outubro, início de novembro, graças, digamos assim, a essa chuvinha que teve agora, que já ajuda um pouco a recuperar a umidade do solo. Lembrar que semente não germina se você não tiver umidade nesses 10 centímetros. Janeiro e fevereiro, não vamos ter veranico. A mudança que ocorreu de clima vai fazer que praticamente o veranico de janeiro ou fevereiro desapareça. Mas vamos ter sempre esse atraso no início da estação chuvosa. Azul aparece ali, entre 30 e 40 milímetros por mês a mais. Multiplicado por 3, dá 90 a 120 milímetros a mais. A média é 585, então eu espero de janeiro a março, pelo menos 20% a mais, entre 655 e 700 milímetros. Ou seja, nesse trimestre, vocês vão ter 700 milímetros. Se eu tiver 450 milímetros bem distribuídos, eu consigo um cultivo de soja de primeira linha. Se eu pegar uma evapotranspiração de 5 milímetros por dia, numa soja de 120, 600 milímetros é suficiente para ter uma boa safra. Estou dizendo que nós vamos ter 700 milímetros acumulados em principalmente janeiro e fevereiro, março, mas depois já em abril ainda mantém um pouco acima da ordem de 115 a média, uma pequena redução ali em torno da média, nós vamos ter da ordem de 85 a 115 milímetros. Então, no período como um todo, recapitulando, você espera da ordem de 300 milímetros de outubro a novembro, da ordem de 700 milímetros em janeiro a março, portanto, aí temos 1.000 milímetros, e mais uns 100 milímetros, principalmente em abril, vindo então maio e junho, começando a secar. Então aí vocês têm que se planejar, num caso desses, se plantar mais tarde, esquece da safrinha, que a safrinha pode pegar então um período já um pouco mais seco, em abril, quando o sol ainda está em cima da gente e as temperaturas máximas, em geral, ocorrem em março para abril.
Então, isso aí é o que eu estou prevendo para essa nossa safra 22, 23. E os próximos 15 anos? Modelo de clima, esquece. Vamos olhar o que os principais controladores do clima estão fazendo no nosso planeta. E certamente o Sol é a nossa grande fonte de energia, e sem o Sol nós não existiríamos. O Sol está entrando num mínimo de atividade que ocorre a cada 100 anos. Se vocês acham que o Sol é um astro bem comportado, só porque ele sai às 6 horas da manhã, vai dormir às 6 horas da tarde e não vai para a balada, vocês estão enganados. O Sol, ele é altamente mal comportado. Ele tem picos como esses, o ciclo de 11 anos, que é o ciclo de manchas solares. Em 4 anos, passa de 0 para o pico, depois em 7 anos, decresce de novo para 0. São os ciclos de manchas. As manchas são regiões mais escuras na superfície do Sol. O Sol tem uma temperatura de 6.000 graus, as manchas têm 4.000, 4.500. São regiões mais frias, onde está havendo um movimento descendente do material do Sol para o interior. Isso cria grandes campos magnéticos. Então, quando o Sol tem muita mancha, como foi em 1960, 58, para ser mais preciso, com aquele pico que aparece ali, o Sol estava muito ativo. Mas o que perceberam foi o seguinte: no início do século XIX, nos anos 1800, apareceram 2 picos com muito pouca mancha. Isso veio a se repetir no início do século XX, nos anos 1900. E levou a Gleisberg, que era o diretor desse observatório solar, lá em Zurique, na Suíça, a postular que o Sol teria um outro ciclo de aproximadamente 100 anos. E, de fato, os físicos solares confirmaram que, a partir de 2020, portanto, 2 anos atrás, o Sol está entrando num período de muito baixa atividade que se repete a cada 100 anos. Para nós, sob o ponto de vista, é fantástico, porque a última vez que aconteceu, nós não tínhamos equipamento. Hoje nós temos uma parafernália toda de telescópios no espaço e telescópios na Terra, olhando o Sol. A NASA acabou de mandar, 4 semanas atrás, mais uma nave que deve chegar lá em 2024, para pegar o máximo desse ciclo, que, segundo os físicos solares, vai ser menor do que o que aconteceu há 200 anos atrás, o chamado mínimo de Dalton. Então, o Sol está num período de baixa atividade. Mas o que vai acontecer? Vai produzir menos radiação solar? As plantas vão fazer menos fotossíntese? Não. O efeito é indireto. A baixa atividade solar vai fazer com que o campo magnético solar, que protege todo o sistema solar, se enfraqueça. Enfraquecendo o campo magnético, o que vai ocorrer? Vão entrar partículas de alta energia, vinda do espaço exterior, que são produzidas por explosões de estrelas supernovas, e, de acordo com a teoria já provada em laboratório desse físico dinamarquês, Henrik Svensmark, essas partículas vão produzir mais nuvens. E esse que é o ponto crítico. Nuvens controlam a entrada da radiação. Quando você tem uma cobertura de nuvem maior, a radiação bate no topo da nuvem e volta para o espaço exterior. Entra menos radiação e esfria o sistema. É como uma sala envidraçada. Está entrando muito sol, você fecha a cortina. Então, nuvem é a cortina do planeta Terra. Aumentou a cobertura de nuvens, entra menos radiação, os primeiros a se esfriar são os oceanos. Aí eu fiz um exercício, que os dados estão disponíveis, peguei o período de 99 a 2018 e subtraí daquele período mais quente, 76 a 98. E olha o que apareceu.
Já há resfriamento na costa das Américas, representada ali pela cor azul, e a linha do zero, que separa a parte que está se esfriando da parte que ainda está aquecida, já chegou até a linha da data, 180 de longitude. Então, o Pacífico já começou a se resfriar. E provavelmente essas águas frias que estão lá são resultantes disso. O Atlântico Norte, nessa latitude, 30 norte a 65 norte, e 0 de longitude a 60 oeste, chegando até a América do Norte, numa camada de 0 a 700 metros. O Atlântico também está se esfriando. Esses são dados da NOAA, da Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, que mostra que na década de 70 os oceanos estavam frios, quer dizer, o Atlântico Norte estava frio, aumentou a temperatura até 2006 e agora está esfriando. Então vejam, senhores, para a Europa isso é muito ruim, porque os ventos sopram de oeste para leste. Os ventos passam primeiro no continente norte-americano, passam por cima do oceano e vão para a Europa. Se esses ventos encontrarem um oceano mais frio, esses ventos vão ser mais frios e um oceano mais frio evapora menos, vão ser mais secos. Então a Europa vai passar por um período em que os verões vão ser mais secos, como está acontecendo agora, e os invernos vão ser mais rigorosos. Vamos comentar isso um pouquinho mais para frente, com as suas implicações. Outra coisa que eu notei, e que eu me lembrei dos bancos escolares, né, da época que eu estava fazendo pós-graduação, o professor falava em índice de circulação atmosférica. Então tem uma animaçãozinha produzida pelo pessoal da NASA, que a gente tenta mostrar para visualizar melhor a situação. A faixa vermelha preta é o jato polar. São ventos superiores a 200 km por hora. Ele segue um círculo de latitude e note que depois ele vai quebrando e formando ondas. Ondas gigantes na atmosfera, nós chamamos de ondas de Rossby. São ondas com 7.000 quilômetros de comprimento em torno do planeta, e o que acontece é isso. No cavado da onda entra ar polar, e na crista da onda sobe ar quente tropical. E isso, então, mais ou menos a cada 7.000 quilômetros, tem uma onda de ar frio entrando num lado e no outro. E no meio tem uma onda de ar quente, que forma as famosas ondas de calor. Esse russo, Georgy Van Gagarin, ele notou essa mudança em que o jato passava de latitudinal, ou seja, ao zonal, seguindo um círculo de latitude, e depois de um certo período se quebrava, tendo uma componente meridional, trazendo mais ar polar, maior troca. Ele produziu esse gráfico aqui e chamou índice de circulação, ICA, que é essa linha fininha aí. Ele começou a computar isso desde 1891. E a linha mais grossa é a variação da temperatura do planeta, tirada a tendência de aquecimento. O índice acontece 4 anos antes. O mínimo do índice, por exemplo, 4 anos antes do que a temperatura. O índice antecede a temperatura. Então, o que eu fiz foi empurrar essa curva 4 anos para frente para que ela coincidisse. Vamos ver. De 1916 a 1945, o índice cresceu e houve um aquecimento global. De 46 a 75, o índice decresceu e houve um resfriamento global. Talvez muitos de vocês se lembrem que esse período terminou com a famosa geada negra de julho de 1975, que acabou com o café no Paraná, em São Paulo, e depois Paraná e São Paulo não voltaram mais a plantar café, passaram para outros tipos de cultivo. Minas, por tradição de mais de 100 anos, continuou plantando o seu café. Tá?
76 a 2005, o índice voltou a subir e a temperatura subiu. E é esse aquecimento que estão dizendo que é culpa do homem, emitindo gás carbônico para a atmosfera. Ridículo. Se vocês viram que partículas de alta energia vindo do espaço exterior podem interferir no nosso clima, imagina um gazinho como o CO2, que aparece com 0,04% na nossa atmosfera, 400 partes por milhão por volume, ser o responsável pela mudança do clima. Bueno, a situação parece, então, graficamente interpretada da seguinte maneira. Durante o período de 76 a 2005, o jato polar ficou em torno de um círculo, segurando, aprisionando o ar polar. Então havia menos trocas de massa de ar polar com o ar tropical e a frequência de geadas diminuiu. Para vocês terem uma ideia, da latitude onde está Nova York, 40 graus norte, até a latitude de Mar del Plata, na Argentina, 40 graus sul, nós temos 2/3 da superfície terrestre que nesse período recebeu mais sol. Aqueceu. Se nós pegarmos o período de 46 a 75, quando essas ondas estavam estabelecidas, tínhamos massa de ar polar entrando na parte azul, seta branca, e massa de ar tropical quente subindo. Será que 2006 a 2035 vai acontecer a mesma coisa? Então, só por curiosidade, no ano passado, final de fevereiro, final de inverno no hemisfério norte, a Europa estava sob uma massa de ar quente tropical vindo do Saara, enquanto a costa dos Estados Unidos, a costa leste, estava debaixo do ar polar. As plantas na Europa acharam que era primavera, temperatura alta, beleza. Macieiras, pereiras, videiras soltaram seus brotos. 3 semanas depois, entra uma geada, uma massa de ar polar. Queimou boa parte desses brotos. Não temos um apanhado de que aconteceu na Europa como um todo, mas a indústria francesa de vinho reportou uma quebra de 40% de queima desses brotos. Portanto, a safra que está sendo colhida agora, agosto e setembro, na França, vai ser bem menor. Se você é amante do vinho francês, é bom você comprar umas garrafas, porque vai subir de preço, certamente, uma vez que o prejuízo estimado esse ano é 2 bilhões de euros, só na indústria vinícola francesa. Essas coisas vão acontecer mais frequentemente nesses próximos 15 anos. Então, o índice subiu. Será que ele vai descer? Muito provável. Vejam, então, senhoras e senhores, que esses ciclos, talvez pela geometria da órbita do planeta, talvez num espaço relativamente curto, 200 anos, é longo para a vida humana, mas para o planeta não é. O planeta, o sistema, responda do mesmo jeito, com ciclos de aquecimento durante 25, 30 anos, ciclo de resfriamento durante 25, 30 anos, dando um total de aproximadamente 50, 60 anos, que é um ciclo relativamente longo para a vida humana. O resultado é que, muito provavelmente, nós vamos entrar num período frio, semelhante ao que ocorreu na década de 60 até a metade da década de 70, como eu disse, terminando o ciclo de resfriamento com o ano de 2075. Aí vejam, o que vai acontecer? Os países fora dos trópicos vão estar sujeitos a invernos mais longos e ciclo de crescimento do cultivo menor. Fora dos trópicos. Felizmente, o centro-oeste brasileiro não tem esse problema. Então, vocês vão ver coisas assim como frentes frias varrendo os Estados Unidos no período de dezembro a março, chegando até a costa norte e organizando chuva
na costa norte do Brasil, baixando a pressão atmosférica, fazendo com que as nossas frentes frias cheguem até lá. Essa imagem é a imagem do satélite GOES-16. Está ali o endereço. Vocês pegam a imagem diretamente da NASA, gratuita, imagens que varrem de polo a polo, a cada 10 minutos o radiômetro do satélite completa uma nova imagem. Quando vocês entram no site, tem lá no canto esquerdo, animação. Você clica em animação, ele vai animar as últimas 24 horas, 144 imagens. Você vê a atmosfera se movimentando. Nós vimos isso, essa chuva que estava chegando a Unai. Então, isso é uma ferramenta preciosa para você se organizar no dia a dia. Coloco a máquina em campo? Não coloco. Vou pulverizar? Pulverizo ou não? Olhe as imagens de satélite. Isso é tempo real que você está vendo as tempestades se aproximarem. O que aparece em vermelho e preto, e às vezes branco dentro do preto, são tempestades severas. Você vai ver coisas desse tipo mais frequentemente, como agora no dia 21 de maio, o ar polar chegando até a Amazônia. Ali, ó. E quando as frentes frias americanas ativam mais a formação de nuvens e chuva nessa região que nós chamamos de zona de convergência intertropical, o que acontece? Há a formação de nuvens e chuva naquela região, o ar sobe, perde toda a umidade e desce acima e abaixo, no nosso caso, lá a sudeste, criando um sistema de alta pressão. Então nós vamos ter, aqui está aquela frente fria de julho do ano passado, que causou a perda do café, estimado em alguns locais 30% a 40%. Nós temos então um sistema de alta pressão dominando o país todo, sem formação de nuvens e chuva, baixa umidade relativa, e essa alta pressão persiste. Agora, nesse período de resfriamento, muitas vezes até outubro. Antes, ela passava de abril a setembro. Agora ela está esticando um pouco mais e ficando no mês de outubro, e é por isso que o mês de outubro aparece com chuvas abaixo da média. Vamos ver isso mais frequente, ou seja, o número de dias com chuva durante o período seco vai diminuir, por conta da presença desse sistema de alta pressão e dessa troca mais frequente de massas de ar polar e massas de ar quente. Atenção! Eu analisei a última década, 2011 a 2020, e percebi que, na média, com relação ao período 1981 a 2010, houve uma redução de chuva. Em alguns casos, um pouco ao norte de Unai, até 25 milímetros por mês, o que dá uma redução de 200, 250 milímetros por ano. Notem que todo o Vale do São Francisco está com chuvas, nesse período 2011 a 2020, abaixo da média. Como o pluviômetro mede pontualmente e o pluviômetro está sujeito à interferência do microclima, que a gente vê o Unai, por exemplo, todo cercado de montanha, né? O Unai está dentro de uma bacia. É por isso que vocês sentem ar muito quente, porque em volta tudo tem tudo serra, diminuindo a ventilação. Como o pluviômetro é pontual, eu peguei a bacia hidrográfica. Em São Romão, a montante de São Romão são 156 mil quilômetros quadrados de área de captação do Alto São Francisco. E vi o seguinte, temos dados em São Romão de vazão do rio desde 1952. Vi que houve uma redução nesse período de 40% na vazão. Bom, se ali chove 1.400, 1.300 milímetros, não tem muito problema para a agricultura. Que com 450, 600 milímetros, eu faço um cultivo de soja. Mas para a energia elétrica tem.
Foi um erro que o Brasil cometeu em apostar muito em hidroeletricidade, grandes barragens, ao longo desses últimos 60, 70 anos. Esquecemos de investir em outras fontes de energia. Só hidrelétrica, hidrelétrica, hidrelétrica. O Rio São Francisco tem cerca de 11 mil megawatts instalados. Se não tiver água, não gera. Esse que é o ponto. E ali, ó, naquela reta que eu coloquei, simulei o divisor de águas. Dali saem os grandes rios, São Francisco, Tocantins, Araguaia, mas dali também saem os grandes rios que correm para o sul. O Rio Grande e Paranaíba, que se junta para formar o Paraná, e o Rio Paraguai, que alimenta o Pantanal. Se o Pantanal está seco, não é culpa do homem, como se diz. É, na realidade, que está chovendo menos nesses últimos 10 anos. Julho do ano passado, das 20 turbinas de Itaipu, só 9 funcionando. E lembrar que é binacional. 4,5 do Paraguai e 4,5 nosso. Então, a minha preocupação para esses anos, para próximos anos, não é tanto a chuva para a agricultura. É a chuva para gerar energia elétrica. Então, nós temos que urgentemente investir em outras fontes. Não aposto muito em painel solar. Aqui no norte de Minas está tendo uma febre miserável, né? Eu disse sobre isso. Ali em Jaíba, passei, 2 semanas atrás, passei em Jaíba, uma planta enorme, de 1.200 megawatts de painel solar, sendo implantado pela Elera, que é um braço da Brookfield, investidores, e cada megawatt de painel precisa de 3 hectares. Então, 1.200, eles vão usar 4.000 hectares ali, e em lugar que a terra é valiosa, produtiva, aí você tem que pensar 2 vezes se você vai encher ela de painel solar ou cultivar a terra. Mas a preocupação é essa, porque energia barata é altamente necessário para a irrigação. Nós poderíamos ter uma agricultura de 365 dias se irrigássemos durante o período seco. Mas para isso precisa ter energia elétrica a um custo acessível ao produtor rural. Em resumo, por similaridade, 2022 vai ter chuvas um pouco abaixo da média, da ordem de uns 1.500 milímetros, aqui em Unai. Julho a setembro, terminando setembro agora, vai fechar abaixo da média. Talvez essa chuva de hoje me desminta, mas não pegou a área como um todo. Pegou só partes localizadas onde a frente fria chegou. Atenção, outubro a dezembro, abaixo. Lembrar que pode haver um atraso no início da estação chuvosa, não começar em outubro, e que as chuvas em outubro e novembro podem ser chuvas isoladas, firmando-se principalmente a partir de novembro. Janeiro e março, pelo menos 20% acima. Quer dizer, se você tem uma série de chuva no seu pluviômetro, na sua propriedade, use sempre o percentual que aparece aí. Eu espero que essa apresentação fique disponível no site do sindicato para que vocês possam baixar os mapas e conferir. E de abril a junho vai estar na média em torno de 110 milímetros. Como eu disse, nós vamos ter acumulado nesse período de outubro a abril, aí da ordem de uns 1.100 milímetros, que é mais do que suficiente para fazer uma boa safra de soja. Cuidado, quem plantar atrasado, se arriscar a fazer safrinha, pode ter problemas sérios. Próximos 15 anos, aqui na região, os totais vão estar em torno da média, menor frequência de El Niños, ou seja, vamos afastar a problemática de secas severas. Eu digo isso por causa de uma outra hipótese que eu tenho, que
me diz que a próxima seca severa na região vai ser em 2034, 2035. Para quem quiser, depois eu explico de onde eu tirei esses números. Frequência maior de tempestades na transição de estações, particularmente agora. Na nossa primavera, pode ter tempestades severas, inclusive produzindo granizo na região. Atenção, invernos mais rigorosos fora das regiões tropicais. E aí quem nós temos fora das regiões tropicais? Estados Unidos, grande produtor, 500 milhões de toneladas, 120 milhões de soja, 380 milhões de toneladas de milho. Se os Estados Unidos tiver uma quebra de 1%, que não é considerado quebra, nós estamos falando em 5 milhões de toneladas de grãos fora do mercado. Europa já está demonstrando agora, com essa seca, que vai ter problema. E o bloco asiático, representado pela China, também vão ter problemas com esse clima que está se estabelecendo, que é de resfriamento global. O sul do Brasil vai sofrer. A Argentina também vai sofrer com verões mais secos. Janeiro, fevereiro mais seco. O Rio Grande do Sul vai sofrer com janeiro, fevereiro mais seco. Paraguai. A Argentina é o terceiro maior produtor de soja do mundo. O sul de Minas vai sofrer com invernos mais rigorosos. Nós vamos ver uma frequência maior de geadas afetando a produção do café. E muitas vezes a geada até chega aqui um pouco, tá? Não tão desastrosa, mas às vezes aparece por aqui, quando a massa de ar polar é extremamente forte. Então lembre-se disso. Grande oportunidade para o produtor brasileiro ocupar esse espaço nesses próximos 15 anos, que vai haver quebra de safra significativa no hemisfério norte, grandes produtores. No hemisfério sul, como disse, sul do Brasil e Argentina, principalmente. Clima varia por causas naturais. Eventos extremos como secas severas. Vocês viram? Como que eu vou explicar a seca de 1929 com base na atividade humana? Não faz sentido nenhum. Qual era o CO2 que o homem colocava em 1929? Varia por causas naturais. Então, excesso de chuva, déficit de chuva, sempre ocorreram com clima quente ou frio. Aquecimento global produzido pelo homem é uma mentira. Não tem base científica. Todos os resultados estão baseados na projeção feita por modelos. E os modelos não acertam. Se eles errarem o ciclo hidrológico, erram tudo. CO2 não controla o clima global. O CO2 não é um gás venenoso, não é um vilão. O CO2 é o gás da vida. Pensa na hipótese absurda de acabar com o CO2 na nossa atmosfera. Não teríamos mais vegetais. Sim, mas eu não sou vegetariano. Sou vegetariano de segunda ordem. Eu só como entrecote, bife ancho. Mas para chegar lá, tem que passar pelo estágio de boi. E boi come capim. Tá? Quanto mais CO2 tiver na nossa atmosfera, melhor. Porque planta faz fotossíntese com CO2. E a planta ela vai assimilar o CO2 dependendo da diferença de pressão parcial do CO2 fora, na atmosfera, para o CO2 que está dentro da planta. Então, uma planta C3, como soja e café, ela tem o equivalente a 200 partes por milhão. Hoje nós temos 400. É essa diferença de pressão que faz a planta engolir CO2. A planta não tem bombinha para ficar chupando CO2. A diferença de pressão. Se nós absurdamente chegássemos a baixar a concentração de CO2 para 200 partes por milhão, igual que está no interior da planta,
não haveria mais fotossíntese. Tem mais de 1.500 relatórios produzidos em ambientes controlados, em que se controla a concentração de CO2, que mostram que quando você dobra a concentração de CO2, triplica, as plantas produzem mais. A fotossíntese é mais eficiente. Tanto assim que o pessoal lá em Olambra, por exemplo, estive lá ontem fazendo palestra, dentro das estufas, eles usam 1.300, 1.400 ppm de CO2, que as plantas crescem mais. E se você tiver uma estufa onde você produz mudas de café, por exemplo, experimente colocar mais CO2 dentro da estufa e você vai ver que as mudas vão crescer muito mais rapidamente, muito mais fortes, muito mais viçosas. Então, Acordo Climático de Paris, ou então a Agenda Europeia do Clima de 2030, isso aí está acabando com a agricultura. No nível mundial, reduzir as emissões significa o seguinte: reduzir a geração de energia elétrica, porque 82% das emissões vem da geração de energia elétrica. Como nós temos 80% dos países subdesenvolvidos, se esses países que não dispõem de hidroeletricidade como nós dispomos, tem que queimar petróleo, tem que queimar carvão, se eles não tiverem energia elétrica, eles não vão se desenvolver. Então, eu vejo isso como uma governança global. A mesma que nós tivemos durante a Covid, que o diretor da Organização Mundial de Saúde, em Genebra, dizia o que tinha que ser feito. Fecha ou não fecha, lockdown. E a gente obedecendo, e os governos obedecendo. Governança global. Além de tudo, neocolonialismo. É uma atitude colonialista. A Europa ainda não perdeu esse cacoete de ser colonialista. Basta vocês verem, a gente exporta matéria-prima. Soja, milho, café, minério de ferro, minério de alumínio. E quando precisa de tecnologia, o iPhone 14ª geração saiu. Quanto é que custa um iPhone 14ª geração? Vamos arredondar o preço, 15 mil reais. Quanto é que custa um saco de soja? Vamos arredondar o preço, 150. Então nós precisamos de 100 sacos de soja para comprar um iPhone. E se o cara for bom produtor e tiver um lucro de 20 sacos por hectare, ele está precisando de 5 hectares para comprar um iPhone. Imagina quando precisa de um aparelho de tomografia computarizada no hospital, feito pela Siemens ou pela Philips. Quanto é que isso nos custa? Então nós temos que dar essa virada. Nós temos que deixar de ser colônias. E finalmente, há uma confusão da palavra tempo com a palavra clima. Clima, vocês viram, é estatística. Estatística não mata a planta. Média de 30 anos da precipitação em Unai, 91 a 2020. Pega o julho do ano passado, no sul de Minas, 2 dias com temperatura baixa, matou o café. Se eu fizer a média dos 31 dias, esses 2 dias baixos vão desaparecer, que a média tende a suavizar. Então, clima não mata a planta. O que mata a planta é aquele estado instantâneo da atmosfera. É aquela geada ou é aquela chuva torrencial que cai e destrói tudo. Conservação ambiental, confundindo com mudanças climáticas. Mudanças do clima, aliás, até pleonástico, né? Porque o clima é variável por natureza. E conservação ambiental, ela é extremamente necessária para a gente continuar vivendo nesse planeta. Tem um planetinha que querem chegar aí, um tal de Marte, não dá para viver nele. A temperatura média é 52 graus abaixo de zero. Nem praia não tem para a gente tomar um banhozinho de mar. Você vai para o outro planeta mais próximo, Vênus, 470 graus a temperatura de superfície. Haja cerveja e ar-condicionado para viver num planeta desse. Então vamos conservar o nosso, que sai mais barato.
e a gente já conhece melhor. E, finalmente, atenção, ambientalismo como doutrina. Isso está sendo um verdadeiro câncer. Um escritor, jornalista inglês, chamado James Delingpole, escreveu um livro chamado Os Melancias. Os Melancias. Por quê? Verde por fora e vermelho por dentro. Na opinião dele, os socialistas, como tiveram frustrações de não conseguir implantar o regime, e o maior exemplo foi a derrocada da União Soviética, eles dirigiram seus esforços para o ambientalismo. Ou seja, os ambientalistas, na sua maioria, são verdes por fora, mas continuam socialistas por dentro. Então começam a interferir nas políticas públicas. A Agenda 2030 de clima da Europa é um exemplo disso. Há 4 semanas atrás, vocês viram os produtores holandeses bloquearem as estradas com seus tratores, porque o governo da Holanda, imbecil, disse que a partir de 2030 o produtor não vai poder mais usar diesel no trator, porque queimando o diesel emite CO2, e não vai poder mais usar compostos nitrogenados, porque o nitrogênio volatiliza, entra na atmosfera, reage quimicamente com o oxigênio e produz óxido de nitrogênio, e tanto o CO2 como o óxido de nitrogênio são gases que aumentam a temperatura do planeta. Então, para evitar o aumento da temperatura do planeta, as medições de estação no mundo todo mostram que a concentração de óxido de nitrogênio é da ordem de 30 microgramas por metro cúbico de ar. Você pega 1 quilo, divide em 1000, dá 1 grama. Pega 1 grama, divide em 1000, dá 1 miligrama. Pega 1 miligrama, divide em 1000, dá 1 micrograma. 0, acompanhado de 9 zeros. 30. E o governo holandês decide que o produtor não vai poder mais usar ureia, porque vai aquecer o planeta. Simplesmente 30% da população da Holanda vai estar desempregada, porque o que eles fazem é agricultura familiar. Abastece o país e abastece a Europa. Então, eu estou preocupado com essa política pública vindo de ambientalista. E nós temos que evitar que isso venha a atingir o Brasil. Os Estados Unidos agora, a EPA, a Agência de Proteção Ambiental, está colocando um limite mínimo, ou máximo, desculpa, de concentração de atrazina. Aqui a gente usa glifosato. Lá para o milho, eles usam atrazina para controle de ervas daninhas. A agência EPA está colocando um limite máximo de 3,4 partes por bilhão, ppb. Certamente o agricultor americano não vai conseguir fazer isso, então ele prefere não plantar para não levar uma multa, porque ele tem o subsídio. Se ele não plantar, ele recebe dinheiro do mesmo jeito. Então ele não vai se arriscar. Então vocês vejam que essas políticas públicas interferindo na produção, no setor de geração de energia elétrica e na agricultura, na agropecuária. Vamos lutar para que isso não venha afetar o Brasil. Muito obrigado pela atenção e lembrar das palavras de Francis Bacon há 400 anos atrás. Nós não podemos comandar a natureza. Nós temos apenas que obedecê-la. Obrigado pela atenção de vocês. Quem é que vai comandar? Vamos ter perguntas? Ou dado o adiantado da hora? Alô? Coordenação do evento. Boa noite a todos. Algum dos produtores ou técnicos tem alguma pergunta?
Eu levo o microfone para vocês. Boa noite a todos. Eu sou ambientalista. Problema seu. Ai. Problema nosso, né? Porque como você mesmo disse... Ainda tem tempo de refletir e mudar. Ainda tem tempo. Ai, socorro. Olha, posso falar sinceramente. Boa noite a todos. Meu nome é Cristina, eu sou bióloga. Eita, Walter. Tem som aí para você? Tem, tá ouvindo? Tem? Tá bom. Tá. Então, eu vou te falar, sinceramente, do fundo do meu coração. A sua palestra me doeu. Me doeu por quê? Porque eu aprendi muito diferente do que você está falando, né? Sim. De acordo com a sua definição, eu fui... Como é que você falou? Doutrinada. Doutrinada. Você é doutrinada. A gente sai da biologia e enxerga o mundo acabando mesmo. É porque biologia só enxerga aqueles negocinhos pequenininhos. A biologia não tem essa visão. Não, macro, a gente tem aula espacial. de física, a gente tem aula de geologia, a gente tem uma visão grande tudo também. bem. O currículo da biologia é muito interessante. Isso. Eu quero conversar assim. Essa questão que você falou assim, as coisas que você falou, para mim, é tudo o contrário do que eu acredito, né? Então, foi assim, uma palestra que ciência me chocou. não é crédito, hein? Não, tem ciência Você dos dois acredita em lados. Deus. A ciência não. Mas a ciência é experimento. Fez o experimento, tirou os números, analisa. Se essa hipótese de trabalho estiver errada, você muda a hipótese de trabalho. Isso. Então, nunca diga assim, eu acreditava nisso. Não. O seu conhecimento é que foi deturpado, porque não mostraram tudo para você. Sim. Não, Só mostraram uma face do problema. Entendi. Agora, em muitos pontos da minha prática de vida, eu discordo de você, em relação, por exemplo, à influência das plantas nos nossos microclimas, que eu acho que assim... Ninguém falou disso. Desculpe. Então, que bom. É inegável. Porque Ela disse a influência das plantas no microclima. Eu vou negar que São Paulo, há 500 anos atrás, era Mata Atlântica e agora virou uma selva de pedra? O microclima mudou? Claro que mudou. Obrigada. O problema está no seguinte, você vive num planeta com 71% de água. Concordo. Que, aliás, é um planeta que tem o nome errado. Como é que você vai dar nome Terra a um planeta que só tem 29% de continentes e 71% de água? Dos 29% de continentes, 16% é deserto. Sim. Não é todo lugar que chove. Então, você tem que olhar sobre o aspecto macro. Sim. Eu posso modificar o microclima? Posso. Sim. Atenção, vou repetir. Eu sou conservacionista. Eu acho que nós temos que conservar a Amazônia, porque a Amazônia tem uma biodiversidade fantástica. O Cerrado também. A Caatinga também. Nós nem conhecemos todos os mamíferos que estão dentro da Amazônia. Isso. Nem do Cerrado. Agora, desculpe, se desmatarmos toda a Amazônia, o clima global nem vai perceber. Mas o nosso clima brasileiro local, vai. Sim, mas o clima global nem vai perceber. Arruína a agricultura de cá, né? O que está se falando é de mudança de clima global. Sim. Estão dizendo que o CO2 vai aumentar a temperatura do planeta em 5,7 graus. A Amazônia representa 1% da superfície terrestre. Se ela for desmatada, o clima global nem vai perceber, porque nós temos 71% de oceanos. Ok. Tá? Então você tem que olhar para o macro. Micro, concordo com você. O homem tem a capacidade de mudar o clima local. Mas esse clima local, dentro da distribuição de continentes e oceanos, e dentro da distribuição dos vários tipos de biomas, desertos, cerrados, etc., a contribuição do homem é extremamente ínfima. Você ouviu aqui? Não, eu estou dizendo que partículas de alta energia vindo do espaço exterior podem mudar a cobertura de nuvens do planeta. Então você tem que ter esse aspecto macro. Ótimo. Localmente, sim. Mas os biólogos são treinados
para ver o fim do mundo. aquele A gente vê o fim do coleóptero mundo. que estraga a florzinha da Vitória Regia. Não, não é Vocês só para têm isso. uma visão muito minúscula. Não, então deixa eu te falar, minha pergunta não tem nada a ver com essa visão minúscula, você está sendo preconceituoso com o biólogo. Não, A não. minha pergunta é a seguinte, Absolutamente. em relação a esse todo do macro, a minha preocupação hoje, na nossa realidade junaiense, é contaminação de água. Em 2018, o Ministério da Saúde fez aquele teste de análise da água das torneiras dos municípios, procurando agrotóxicos, eles testaram 27 tipos de agrotóxicos, nós temos todos. Eu tenho uma visão que eu sou filha de agricultor, meus irmãos são agrônomos, eu vivo esse conflito já dentro da minha existência terrena. A minha preocupação é como que a gente vai fazer essa exploração com irrigação, porque eu acho importante a segurança das lavouras, mas também que exista uma segurança hídrica e de saúde, para evitar a contaminação das nossas águas que a gente vai beber. Meu pai tem câncer, nós temos uma associação de pacientes de câncer em Unai, estamos construindo um hospital do câncer, então a gente já tem as consequências das contaminações. A gente precisa de ter muita sabedoria, né? E como conservacionista, que graças a Deus você falou que você é, muito obrigada, porque isso já me aliviou. Eu queria que você desse uma opinião sobre essa questão para a gente encontrar esse equilíbrio, para a gente ser mais cuidadoso na distância das nossas lavouras, das nossas grotas, para a gente estar fazendo um programa de cuidado da nossa própria água, para a gente ter água para irrigar para todo mundo e para os bichos beber, porque a joaninha, os bichinhos, as abelhinhas que fazem a polinização da soja são importantes. Então, em 1962, uma senhora chamada Raquel Carlson escreveu um livro chamado The Silent Spring, A Primavera Silenciosa, onde ela dizia que o DDT iria contaminar a água dos lagos e dos rios, os peixes ficariam envenenados e os pássaros, ao tomar a água dos rios e comer os peixes, iriam morrer e não teríamos mais pássaros para cantar na primavera. Essa mulher, com esse livro, fez com que o DDT fosse eliminado do planeta Terra. Um inseticida barato, acessível, que deixou de existir, e hoje só a malária mata na África cerca de 2 milhões de pessoas por ano, porque eles não têm acesso a um inseticida barato, uma vez que o inseticida barato foi substituído por um inseticida que paga royalties, direitos autorais, e que passou a ser muito claro. Então, a ciência mostrou que Raquel Carlson estava errada, e ela deturpou os dados científicos. Da mesma forma, nós não temos comprovação nenhuma se o câncer vem dessa água com resíduos dos defensivos agrícolas. Não temos. Não temos. Basta dizer o seguinte: mostre os dados. Se você for convincente e me mostrar dados que comprovem isso, eu sou todo a seu favor. Mas achar ou crer que não é ciência. Então, veja bem, nós podemos sim controlar as doses de defensivos que são usados. Por que usar defensivo? É fácil. Você está doente, você vai procurar remédio, vai procurar um médico, ele vai te receitar um antibiótico, vai te receitar algum tipo de remédio. Por que planta não pode ter remédio para controlar pragas e doenças? Já que nós dependemos dela. Água. Água não é fator limitante nesse planeta. Nós temos apenas 1,4 bilhões, estimado, 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água nos oceanos. Cada quilômetro cúbico é 1 milhão de metros cúbicos, e cada metro cúbico é 1 milhão de litros. Você vê o tamanho da quantidade de água. Hoje existe metodologia que pode fazer com que você beba a água mais pura do mundo, por mais contaminada que ela seja. A água de fossa pode ser tratada
e ser reutilizada. Sistemas de osmose reversa podem filtrar a água. Numa membrana de osmose reversa, uma bactéria é 10.000 vezes maior do que o furo da membrana. Eu tenho experiência particular nisso, em que eu sei que moléculas grandes, como as que compõem os defensivos, não passam pelas membranas de osmose reversa. O que você pode dizer é o seguinte: vai custar mais caro ter água potável. Aí eu concordo com você. Se disser assim, vai custar mais caro porque precisa de melhor tratamento. Tá? Mas dizer que essa água não pode ser utilizada é um erro fundamental. Então, nós temos tecnologia. Uma membrana dessas, por exemplo, é usada num aparelho de hemodiálise, que mexe com a água que está dentro do organismo do indivíduo, com o sangue que está dentro do organismo. Então, hoje nós temos tecnologia para isso. Você não faz agricultura no mundo, como disse assim. Hoje, infelizmente, as universidades, principalmente as federais, estão repletas de pessoas que são ambientalistas, e na realidade são socialistas, né? Repletas. Gente que acha que a agricultura orgânica vai alimentar o mundo. Eu digo para você, a China, 1,5 bilhão de pessoas, tinha um controle de natalidade rígido, porque é um sistema ditatorial. Cada casal só podia ter um filho. Agora estão vendo que a população está envelhecendo, não tem mais mão de obra jovem, o governo tem que arcar com os velhos, abriram. Estão incentivando os casais a terem 2, 3 filhos. A Índia, 1,3 bilhões. Estimado que daqui a 10 anos a população da Índia passa a da China. Surpresa! O censo populacional da Nigéria, há 3 semanas atrás, mostrou que a população da Nigéria, um paizinho desse tamanho, já está maior que a do Brasil. Pergunto para você, como é que você vai alimentar o mundo sem ter agricultura extensiva, como nós temos? Não tem como. Então, infelizmente, muitos ambientalistas preferem que o ser humano deixe a superfície terrestre para as plantas e para os animais. Aí seria ótimo para o planeta. Mas lembrar que nós somos evolução de macaco, né? Nós somos macacos e nós somos parte da natureza. Só que nós somos uns bichos mais espertos, né? Mais inteligentes, e conseguimos criar toda essa tecnologia, inclusive da agricultura, que nos permite hoje, há 50 anos atrás, a gente produzia 20 sacos de soja por hectare, e agora passamos de 70, 80 em alguns lugares, até mais de 100. E com a adoção, aí entra o biólogo. Durante anos, os agricultores, os engenheiros agrícolas, né? Os agrônomos, só pensaram na planta da superfície para cima. E se esqueceram que a raiz é a grande máquina que produz o que a planta precisa. Então não é muito importante, apenas importante você ter um solo fisicamente bem estruturado, você ter um solo quimicamente bem equilibrado, mas você tem que ter um solo vivo, rico em bactérias que vão simbioticamente trabalhar com o sistema radicular. Então a bactéria produz ácidos fúlvicos e úmicos, solubiliza o fósforo e o potássio que está no solo e entrega isso para a planta, que a bactéria gosta dos açúcares que a raiz produz. Então forma uma simbiose. Eu tenho certeza que tendo um solo biologicamente rico, vivo, o nosso grande salto na agricultura, na produtividade, vai estar aí nos próximos anos. Felizmente a ciência acordou para isso e está começando a utilizar uma ou duas bactérias. Mas ainda temos que aprender muito sobre fungos, como é que eles deterioram a matéria orgânica e liberam os nutrientes que estão na matéria orgânica. Pergunto para você levar a pergunta para casa: quem é que aduba a floresta amazônica?
Uma floresta que está aí há mais de 10 mil anos. Quem é que aduba? Resposta simples. Micro-organismos. E são os que fazem a reciclagem daquele material que cai no solo da floresta. Sistema radicular superficial vai estar ali para absorver. Os micro-organismos são responsáveis pela floresta amazônica, degradando a matéria orgânica que cai e liberando os nutrientes. Então, aí entra a biologia. Se nós tivermos um solo vivo, biologicamente ativo, certamente a nossa produtividade vai aumentar. Como disse Emiliano, a FAO diz que nós temos que suprir 40% da necessidade que o mundo vai ter nesses próximos 20 anos. E vamos chegar a 9 bilhões de pessoas. 9 bilhões de pessoas. Principalmente porque 1,5 bilhão, como a China, e 1,3 bilhões, como a Índia, reproduzem muito mais rapidamente. Quem é que vai suprir isso? É Brasil. E o nosso aumento de produtividade vai ser incorporando essa parte biológica, um solo vivo, para que as bactérias ajudem as plantas a produzirem mais. Nós vamos conseguir essa produtividade, não tenha dúvida. Agradecemos, professor, pela brilhante palestra. Como sempre, o pessoal sempre tem uma expectativa muito grande quanto ao clima, porque é fundamental saber o momento do início do plantio. E para fechar com chave de ouro, gostaria de convidar o senhor e os produtores para tirar uma foto. Convido todos os produtores rurais e, na segunda foto, toda a plateia. Se os senhores puderem vir, os cooperados da Coagri, os demais produtores, vir aqui à frente para tirar uma foto com o professor Dr. Molion. E lembrar que nós temos que combater os melancias, porque eles são os responsáveis pelas políticas públicas. Pessoal, nós agora com a palestra ministrada aqui pelo nosso querido professor Molion, nós estamos encerrando a fase de palestras. Amanhã teremos o leilão lá na Unai Leilões, a partir das 10 horas, e no domingo os pratos típicos, conforme já dito anteriormente. Então, a fase de palestras encerra-se aqui nesse instante. Os cursos dados pelo Senar também já aconteceram durante a semana e já encerraram hoje também. Muito obrigado a todos os presentes. Tudo bem? Como é que está a campanha? É bom demais.